Nunca antes na história desse país o governo federal teve uma oposição tão ferrenha, uma marcação tão cerrada quanto foi sobre o governo Pátria Amada Brasil. Porque era uma oposição que estava ali organizada em grupos, então tinha muitos grupos. A gente via claramente a própria mídia tradicional dando apoio ali aos adversários, e o que o governo fazia de bom não era mostrado. Por quê? Porque a mídia estava acostumada a pegar fortuna, para poder mostrar os programas de governo, para mostrar as obras que estavam sendo feitas. Então, foi um governo Pátria Amada Brasil que não pagava para mostrar os serviços, e aí simplesmente não aparecia a produção que ele tinha ali, o que ele fazia não era mostrado. Então tinha uma oposição também entre os parlamentares ali, que era acostumado a fazer a velha política, onde a gente era acostumado a ver nas matérias de jornais, dólar na cueca, corrupção, malas de dinheiro em outros governos, e naquele não teve tanto. Por quê? Porque não existia a permissão para fazer tantos acordos políticos dentro da política, de acordos de corrupção. E aí muitos parlamentares que estavam acostumados com aquela vidinha lá, eles não apoiaram, eles não gostaram desse governo aí, porque é um governo que tinha mais transparência, um governo que tinha maior combate à corrupção, era um governo que procurava dar mais segurança, tinha mais segurança no campo, não existem tantas invasões à propriedade privada, durante esse governo. Então muitos parlamentares, muitos que já anteriormente já tinham se envolvido em alguma corrupção, eles não gostaram desse governo aí, porque não dava para eles continuar fazendo corrupção, e eles tinham medo de ser descoberto ali a corrupção. Então eles ficaram como se fosse parado no tempo. E aí faziam uma oposição ferrenha a esse governo. Outras pessoas foi o grupo dos artistas famosos, das celebridades, tanto artistas, atores, atrizes e cantores, muitos dos que se diz socialista, muitos cantores e artistas que falava que teve atriz de televisão aí falando que estava morrendo de fome, que não tinha como sobreviver com esse governo, que estava se acabando tudo, porque eles estavam acostumados a captar recursos, muito deles, através da Lei Rouanet, captar recursos para os seus projetos, com facilidade, através do Programa de Apoio à Cultura, Nacional de Apoio à Cultura, que é a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, que é uma lei onde, ao invés dos empresários que se cadastram nesse programa, ao invés dos empresários pagar o imposto de renda, eles adiantam o imposto de renda para esse fundo aí, e os artistas eles vão captando esses recursos que vêm do imposto de renda adiantado e para inserir no seu projeto, para colocar em prática o seu projeto. E aí é dinheiro que o governo deixa de arrecadar, porque ao invés do governo arrecadar, esse dinheiro vai para a mão dos artistas através da captação de recursos para os seus projetos. E aí muitos desses artistas já famosos, que ganham muito dinheiro, estavam reclamando porque o teto para retirar recursos através desse programa era de 10 milhões, e o governo Pátria Amada Brasil diminuiu o teto para $500 mil, para 500 mil. E aí eles ficavam reclamando porque era muito pouco esse dinheiro, eles não se contentavam. Por isso faziam oposição ferrenha ao governo Pátria Amada Brasil. Só que isso é um benefício, porque o dinheiro que dava para uma só pessoa, para um só artista fazer o seu projeto, estava dividindo ali para 20 pessoas. 10 milhões, para dividir apenas para $500 mil, dá para de 1 dividindo para 20. E aí muito mais pessoas, através da sua capacidade, da meritocracia, ele iria mostrar o seu trabalho e se destacar, com apenas $500 mil.
porque nem sempre esses projetos maiores são bons e traz resultado para o país. É apenas uma forma desses artistas golosos pegar dinheiro do governo. Então esse dinheiro que ia para a cultura poderia ser empregado na agricultura, em outra área aí, se o governo tivesse arrecadando ao invés de estar direcionando para esse programa. E o governo Pátria Amada Brasil não cancelou, não acabou com esse programa, ele apenas fez uns ajustes. Mas o pessoal que deixou de ganhar, de arrecadar, de captar recursos através desse programa aí, só porque diminuiu, não deixou de ganhar, mas diminuiu, ficou mais difícil, eles estavam o tempo todo reclamando e fazendo oposição. E fazendo campanha, quando na campanha política, então a oposição ela veio de toda parte, e os adversários estavam por toda parte. Outra parte da oposição sobre o Pátria Amada Brasil foi os grupos ideológicos, por exemplo, o grupo as feministas, aí tem LGBT, e muitas dessas pessoas modernistas, dessas pessoas que querem os partidos progressistas, que querem a liberdade para mudar a cada instante tudo na vida, e que são contra o conservadorismo, que são contra as características desse governo. Muitas das pessoas desses grupos que é contra o tradicional e que queriam aprovar leis progressistas, muitas leis que a boa parte da população não queria, boa parte da população que estava apoiando o governo. Então eles faziam oposição o tempo todo e continuam fazendo. Outra parte da oposição era formada por aquelas pessoas que são muitas vezes manipuladas por narrativas ou que acreditam em ideologias, em boa vontade, em programas que são apresentados para elas, como por exemplo aquelas pessoas que acreditam que que o pobre é pobre porque o rico é rico, que são na verdade narrativas marxistas e que acreditam em tudo aquilo que vem para separar, né, o que separar o rico contra o pobre, o negro contra o branco, o empregado contra o patrão, o nordestino contra o sulista, todas essas divisões que são pensamento marxista que vem dividir, né, para conquistar, como o Alckmin falou. E aí essas pessoas elas aderem a esses movimentos e elas têm ali em cada grupo dessas pessoas a narrativa de que essas pessoas que pertencem a esse grupo elas estão sendo ali oprimidas por opressores, por pessoas que são mais fortes que elas e que elas precisam de ajuda e que aí o governo vai ajudar. E aí tinha um partido ali que estava prometendo para elas que se ganhar vai ajudar elas, vai tirar elas daquele sofrimento, mais ou menos assim. E aí elas acreditam nisso firmemente. E aí acredita que existe o governo do pobre e o governo do rico, que esse governo é o governo do rico, aquele governo é o governo dos pobres. Eles não acreditam na interdependência, não acreditam que para as coisas funcionar, a gente precisa do empregado e do patrão, de tudo funcionando com harmonia, que um grupo sozinho, ele desequilibra e não funciona. A engrenagem da sociedade não funciona. E aí não existe como ajudar só os pobres, não existe um governo só dos pobres. O governo dos pobres é aquele que... O governo não tem recurso para ajudar ninguém, então o governo que vai ajudar os pobres, ele está tirando de algum lugar. Está tirando de onde? De quem está produzindo. Quem está produzindo, no caso, seria o rico. Então precisa do rico e do pobre. Não existe também ajudar só o rico, porque o governo não tem dinheiro, como é que ele vai ajudar? Se ele vai emprestar, ele vai pegar de volta. Se o governo ajudar significa ele reduzir a burocracia, os impostos e facilitar a vida de quem vai empreender, de quem vai trabalhar e produzir. É essa a ajuda. E aí é o governo que faz isso, o governo que facilita, que minimiza o Estado, que não vai pesar sobre as empresas. Por tabela ele está ajudando os pobres e os assalariados, porque ele está ajudando a quem pode dar emprego. O governo não dá emprego, mas o governo pode dar as condições para as empresas dar os empregos, gerar os empregos, e aí é isso que faz a sociedade funcionar. E essas pessoas não entendem isso, acham que tem o rico e o pobre, que tem o governo que governa só por rico ou só por pobre.
Não tem como fazer isso. Então foi uma oposição formada também por conta da conscientização, por conta da educação que a gente não tem, a educação financeira. As pessoas acreditam que elas têm que ser sustentadas pelo governo para sempre. E é isso que os governos ditadores, principalmente das ditaduras comunistas, querem precisa de uma base para poder existir, e essa base é a população pobre, onde vai depender para sempre do governo. Então, o governo que é bom para os pobres é aqueles que sustentam os pobres e deixam eles pobres para sempre, ou aqueles que querem ajudar os pobres para eles sair da pobreza, que quer dar liberdade a eles para eles sair da pobreza, que gera as condições para eles produzir alguma coisa. Porque aqueles que estimulam a população a ser apenas consumidora, dá apenas dinheiro para ele gastar, mas não ensina eles a produzir nada, não gera as condições para ele produzir nada, está, na verdade, travando a vida de quem poderia empreender, de quem poderia crescer. Na ditadura comunista é assim, as pessoas sempre são pobres, congeladas naquele estamento para sempre. Já na democracia, no liberalismo, as pessoas têm condições, através da iniciativa privada, de sobressair, de administrar suas próprias riquezas, de gerar mais riquezas, continuar administrando e sair de uma classe para ir para a classe média, para uma classe mais alta. E é isso que as pessoas precisam, pois uma vez que as pessoas saem da pobreza para ir para a classe média, o país está ganhando, todo mundo está ganhando, é melhor para todo mundo. E o país se desenvolve, fica melhor para todo mundo. E para isso não precisa de um governo fazendo isso. O governo é apenas ele não atrapalhando que o mercado ele gera sozinho, ele gira sozinho, ele se formata sozinho, através da livre iniciativa, através da lei da demanda e da oferta. E todos ganham, né? Mas o que os governos querem é isso mesmo, que as pessoas não tenham uma educação financeira, quer que as pessoas não entendam que elas têm que procurar produzir mais do que o que consomem. Elas não podem acreditar que o cartão de crédito é o dinheiro delas, elas não podem entrar em dívida, elas têm que estabelecer limite. Mas isso os governos absolutistas eles não querem, né? Controladores eles não querem que a população saiba, então eles não promovem educação financeira para as pessoas, como o governo Pátria Amada Brasil promoveu nas escolas públicas, a partir do ensino fundamental, a educação financeira, que liberta as pessoas, que torna as pessoas independentes a partir do momento em que elas começam a aprender, a lidar melhor com suas próprias riquezas e a administração delas. Então é um pouco suicida tirar de quem produz para dar a quem está de braços cruzados e permanecer para sempre, né, nesse programa. Muitas vezes um programa que não tem uma sustentação sistematizada, mas muitas vezes tem que arrecadar fundo de alguma fonte e muitas vezes tem que recorrer a uma empresa estatal, sei lá, vai tirar de algum lugar e vai pesar sobre alguém. Alguém vai ter que pagar mais imposto, alguém vai ter que fazer alguma coisa, produzir para poder sustentar tudo isso.